O amanhecer na fazenda Ipê Amarelo tinha um ritual próprio, conhecido intimamente por Diana desde sua infância. Antes mesmo dos primeiros raios de sol tocarem os campos verdejantes, ela já estava de pé, os longos cabelos negros presos em uma trança frouxa, vestindo sua inseparável bota de montaria e calças de ensurradas pelo trabalho diário. Diana não era como as outras jovens de seus 24 anos da pequena cidade de Vale das Flores. Enquanto muitas sonhavam em partir para a capital, ela encontrava sua felicidade no aroma da terra molhada, no calor do sol em sua pele e no olhar confiante dos animais que cuidava com tanto zelo. Sua beleza natural, realçada pelos grandes olhos escuros e pela pele dourada pelo sol, contrastava com a simplicidade de seus modos. Naquela manhã, como em todas as outras, ela começou sua rotina pelo estábulo. Os cavalos respondiam à sua presença com relinchos suaves de reconhecimento. Estrela, sua égua preferida desde menina, aproximou-se da cerca, o focinho aveludado procurando o toque familiar de sua mão. "Bom dia, minha linda", Diana murmurou, acariciando o pescoço lustroso do animal. Seus dedos encontraram automaticamente os nós no pelo sedoso, começando o ritual diário de escovação. Era nesses momentos de quietude que seus pensamentos vagavam para as preocupações que, ultimamente, tiravam seu sono. A fazenda Ipê Amarelo, propriedade de sua família há 3 gerações, enfrentava tempos difíceis. Diana percebia nas rugas cada vez mais profundas no rosto de seu pai, José, e no olhar apreensivo de sua mãe, Maria, que as coisas não iam bem. As contas se acumulavam, e os prejuízos das últimas safras pesavam como chumbo sobre os ombros da família. Mesmo assim, havia uma força inabalável em Diana, herdada de seus ancestrais que primeiro domaram aquela terra. Cada desafio a tornava mais determinada. Cada obstáculo apenas fortalecia sua conexão com aquele pedaço de chão que era muito mais que uma propriedade. Era seu lar, sua história, sua vida. "As coisas vão melhorar, pai", ela havia prometido na noite anterior, durante o jantar simples na varanda da casa antiga. José apenas sorrira, aquele sorriso cansado que partia seu coração, e acariciara seus cabelos como fazia quando ela era pequena. O sol já estava alto quando Diana terminou as tarefas no estábulo. Montada em Estrela, ela decidiu fazer sua ronda habitual pela propriedade. Do alto da colina que marcava os limites da fazenda, podia ver toda a extensão das terras que sua família cultivava. Os campos de trigo ondulavam como um mar dourado sob a brisa da manhã, e o riacho que cortava a propriedade cintilava sob a luz do sol como uma fita de prata. Foi então que um movimento incomum na estrada principal chamou sua atenção. Uma fila de carros luxuosos, claramente deslocados naquele cenário rural, aproximava-se da cidade. O coração de Diana apertou-se inexplicavelmente. Algo lhe dizia que aquela comitiva elegante traria mudanças para seu pequeno paraíso. Na cidade, os burburinhos já começavam. Diana podia sentir a agitação no ar enquanto amarrava Estrela em frente ao pequeno mercado do Senhor João. Fragmentos de conversas chegavam aos seus ouvidos. "Dizem que é um empresário importante. Veio da capital. Está interessado em comprar terras." Diana entrou no mercado, cumprimentando o Senhor João com seu habitual sorriso caloroso, mas sua mente estava nas notícias que acabará de ouvir. Há tempos corriam rumores sobre grandes empresários interessados na região, mas até então não passavam disso, rumores. Ouviu as novidades. "Diana?" O Senhor João não conseguiu conter sua curiosidade. "Dizem que é o próprio Augusto Mendonça que chegou na cidade. Aquele empresário famoso, sabe?" O nome não significava nada para Diana, mas algo na maneira como o Senhor João o pronunciou, com uma mistura de admiração e apreensão, fez um arrepio percorrer sua espinha. Ela balançou a cabeça, afastando a sensação incômoda. Tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que com a chegada de algum empresário da capital. Mal sabia ela que, em algumas horas,
Seu mundo seria virado de cabeça para baixo por um par de olhos verdes que carregavam o poder de mudar não apenas o destino de suas terras, mas também de seu coração. Augusto Mendonça observava a paisagem rural através da janela de sua Range Rover, seu rosto aristocrático refletindo uma serenidade que mascarava a tempestade interior. Aos 35 anos, ele havia construído um império no mercado imobiliário, mas o preço do sucesso estava marcado nas pequenas linhas de expressão ao redor de seus olhos verdes penetrantes, testemunhas silenciosas de noites em claro e decisões difíceis. O terno italiano de corte impecável e o relógio discreto, mas valioso em seu pulso, eram como uma armadura, símbolos do poder e controle que ele tanto prezava. Seus cabelos escuros, levemente grisalhos nas têmporas, estavam meticulosamente arrumados, cada detalhe de sua aparência calculado para impor respeito. "Senhor, chegamos ao hotel", anunciou seu motorista, parando em frente à melhor hospedagem que a pequena Vale das Flores podia oferecer. Um estabelecimento modesto para os padrões de Augusto, mas surpreendentemente charmoso em sua simplicidade. Enquanto sua equipe descarregava as bagagens, Augusto permitiu-se um momento de contemplação. O ar puro da manhã, tão diferente da atmosfera viciada de São Paulo, invadiu seus pulmões. Por um breve instante, memórias há muito enterradas emergiram, lembranças de uma infância distante em uma fazenda não muito diferente das que agora planejava adquirir. "Os proprietários foram notificados da reunião?" perguntou a Ricardo, seu assistente pessoal, afastando as recordações inconvenientes. "Sim, senhor. A Associação Rural convocou todos para esta tarde." Ricardo hesitou, consultando suas anotações. Alguns parecem resistentes à ideia de venda. Um meio sorriso surgiu nos lábios de Augusto. Resistência era algo com que estava acostumado a lidar. Em 15 anos de carreira, havia aprendido que tudo tinha seu preço. Era apenas uma questão de encontrar a oferta certa. No quarto do hotel, Augusto removeu o paletó e afrouxou a gravata italiana, permitindo-se um raro momento de relaxamento. Seus olhos percorreram os documentos espalhados sobre a mesa: plantas, avaliações, estudos de viabilidade. Vale das Flores era a peça final de um quebra-cabeça meticulosamente planejado. A região, com seu potencial inexplorado, seria transformada em um complexo de resorts de luxo que revolucionaria o turismo local. "Projeto Vale Dourado", murmurou para si mesmo, os dedos traçando as linhas do projeto em que havia investido meses de planejamento. Era mais que um negócio, era seu legado, a prova definitiva de sua visão empresarial. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", comandou, sua voz reassumindo instantaneamente o tom autoritário habitual. Ricardo entrou, carregando mais pastas. "Senhor, finalizei o levantamento das propriedades. A maioria está em situação financeira delicada, exceto..." Ele consultou suas anotações, a Fazenda IP Amarelo. "Os proprietários têm uma dívida considerável, mas a produtividade da terra é impressionante, considerando os recursos limitados." Algo na menção daquela fazenda específica capturou a atenção de Augusto. "O que mais?" "É administrada por uma família tradicional da região, os Santos. O patriarca, José Santos, é respeitado na comunidade. Mas o diferencial é a filha, Diana Santos. Ela praticamente gerencia tudo e, segundo os locais, é a responsável por manter a fazenda funcionando apesar das dificuldades." Augusto arqueou uma sobrancelha, intrigado. Não era comum encontrar jovens interessados em permanecer no campo, muito menos com tal dedicação. "Interessante", murmurou, mais para si mesmo que para Ricardo. Aproximando-se da janela, Augusto observou o movimento da pequena cidade começando a despertar. Comerciantes abriam suas lojas, pessoas cumprimentavam-se nas ruas, um ritmo de vida tão diferente da agitação frenética a que estava acostumado. "Agende uma visita a IP Amarelo", ordenou, surpreendendo Ricardo.
Normalmente, Augusto preferia manter as negociações em terreno neutro. Quero conhecer essa propriedade pessoalmente. O que Augusto não admitia, nem para si mesmo, era que algo além do interesse profissional havia sido despertado. Talvez fosse a menção de uma jovem que desafiava as expectativas, ou talvez fossem aquelas memórias inconvenientes de sua própria história com a terra. Independentemente do motivo, pela primeira vez em anos, sentia-se genuinamente curioso. Ajustando a gravata e recompondo sua máscara de impassibilidade, Augusto preparou-se para a reunião da tarde. Anos de experiência haviam lhe ensinado que os primeiros momentos eram cruciais em qualquer negociação. Precisava estabelecer sua presença, deixar clara sua autoridade. O que ele não sabia era que, em algumas horas, todos os seus anos de experiência em negociações, todo o seu controle cuidadosamente construído, seriam desafiados por um par de olhos escuros que viriam além de sua fachada de poder e sucesso. O sol da tarde começava sua descida no horizonte quando Augusto decidiu fazer um reconhecimento prévio da região, antes da reunião marcada para o dia seguinte. Dispensou o motorista, preferindo dirigir sozinho, um hábito que mantinha dos tempos em que não podia pagar por motoristas particulares. O Range Rover deslizava suavemente pela estrada de terra, levantando uma fina cortina de poeira dourada. Foi quando uma cena inesperada capturou sua atenção. Próximo a uma cerca antiga, uma jovem lidava com desenvoltura com um cavalo agitado. Seus movimentos eram graciosos e seguros, demonstrando uma intimidade natural com o animal. Augusto diminuiu a velocidade, involuntariamente hipnotizado pela cena. A alguns metros dali, Diana tentava acalmar Ventania, o mais temperamental dos cavalos da fazenda. O garanhão negro estava particularmente inquieto naquela tarde, talvez sensível à tensão que pairava no ar desde a chegada dos forasteiros à cidade. Calma, menino, ela murmurava, sua voz melodiosa um bálsamo para o animal nervoso. Seus cabelos, parcialmente soltos da trança frouxa, dançavam com a brisa do entardecer, criando um halo dourado ao seu redor sob a luz do sol poente. O som de um motor aproximando-se fez Ventania empinar levemente. Diana firmou as rédeas com precisão, sua concentração inabalável mesmo quando percebeu o veículo luxuoso parando próximo à cerca. Apenas quando teve certeza de que o cavalo estava completamente calmo, permitiu-se olhar para o recém-chegado. Augusto havia deixado o carro e se aproximava da cerca com passos medidos. Mesmo com a poeira da estrada manchando seus sapatos italianos, sua presença exalava uma elegância natural que fez Diana prender a respiração por um momento. Seus olhares se encontraram pela primeira vez, verde esmeralda contra castanho escuro, e algo indefinível passou entre eles. Impressionante, a voz grave de Augusto quebrou o silêncio, indicando o cavalo com um gesto suave. Não é comum ver alguém com tanto domínio sobre um animal desse porte. Diana sentiu um arrepio inexplicável percorrer sua espinha ao som daquela voz. Havia algo nele, na maneira como seus olhos pareciam ver através dela, na postura que mesclava autoridade e uma curiosidade genuína, que a desarmou momentaneamente. Ventania não é difícil, ela respondeu, recuperando sua compostura. Só precisa de paciência e respeito. Suas palavras carregavam um significado mais profundo, como se testasse a reação dele. Os lábios de Augusto curvaram-se em um sorriso enigmático, saboreando a sutileza da mensagem. Nem sempre a paciência é uma virtude nos negócios, ele comentou, seus olhos verdes nunca deixando os dela. Às vezes, é preciso ser mais direto. Diana sentiu seu coração acelerar, não de medo, mas de uma emoção que não conseguia, ou não queria, nomear. Negócios? Ela perguntou, sua voz mantendo uma calma que não refletia seu interior turbulento. O senhor se perdeu procurando alguma fazenda específica? Na verdade, Augusto deu mais um passo em direção à cerca, seu perfume masculino mesclando-se com o aroma do campo,
estou exatamente onde pretendia estar. A fazenda IP Amarelo, presumo? Foi então que Diana compreendeu. O empresário da capital, o homem que todos comentavam, estava ali, diante dela. Seu coração falhou uma batida, mas sua postura permaneceu firme. Anos cuidando da fazenda haviam-lhe ensinado a nunca demonstrar medo diante de um predador. Augusto Mendonça, ele se apresentou, estendendo a mão sobre a cerca em um gesto que parecia casual, mas carregava o peso de suas intenções. Diana hesitou por um momento antes de aceitar o cumprimento. O toque de suas mãos enviou uma corrente elétrica por ambos, um momento de conexão que nenhum dos dois esperava. Seus dedos se demoraram um segundo além do necessário antes de se separarem. Diana Santos, ela respondeu, erguendo o queixo em um gesto desafiador. Mas algo me diz que o senhor já sabia disso. O sorriso de Augusto se alargou, admirando a perspicácia dela. Culpado, admitiu, seus olhos brilhando com algo que poderia ser diversão, ou algo mais profundo. Mas saber seu nome não me preparou para... Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras, para conhecê-la de verdade. A intensidade de seu olhar fez as faces de Diana corarem levemente, mas ela manteve o contato visual. E a que devemos a honra de sua visita antecipada, Sr. Mendonça. A reunião é apenas amanhã. Augusto, ele corrigiu suavemente. E digamos que eu queria ver por mim mesmo o que torna IP Amarelo tão especial. O vento soprou mais forte, trazendo consigo o aroma de terra molhada e promessa de chuva. Ventania relinchou suavemente, como se sentisse a tensão crescente entre os dois. Diana acariciou o pescoço do animal, mais para se acalmar do que para acalmá-lo. E já formou sua opinião? Ela perguntou, sua voz carregando uma nota de desafio. Augusto deu um passo para trás, seus olhos percorrendo não apenas a paisagem, mas principalmente a figura altiva de Diana contra o céu do entardecer. Digamos que estou intrigado, respondeu enigmaticamente. Mais do que esperava. A sede da Associação Rural de Vale das Flores nunca estivera tão cheia. O ar-condicionado antigo lutava para refrescar o ambiente lotado, onde o nervosismo era quase palpável. Diana ocupava um lugar na primeira fileira ao lado de seu pai, José, que mantinha uma expressão serena apesar da gravidade da situação. Suas mãos calejadas, marcadas por décadas de trabalho na terra, repousavam tranquilas sobre os joelhos, uma calma que Diana invejava naquele momento. Seus pensamentos continuavam voltando ao encontro da tarde anterior. O modo como aqueles olhos verdes haviam penetrado sua alma, como a voz grave de Augusto havia feito seu coração disparar mesmo quando suas palavras carregavam ameaças veladas. Ela respirou fundo, forçando-se a focar no presente. Não podia se deixar distrair por... O quê? Atração? Não, era ridículo sequer considerar tal coisa. A porta se abriu, e o burburinho da sala cessou instantaneamente. Augusto entrou, seguido por sua equipe, cada passo exalando autoridade natural. Seu terno grafite, perfeitamente ajustado, contrastava com as roupas mais simples dos fazendeiros presentes. Mas era sua presença, mais que sua aparência, que comandava a atenção de todos. Diana sentiu seu coração acelerar quando, por um breve momento, os olhos dele encontraram os seus. Havia algo diferente em seu olhar, uma suavidade quase imperceptível que não estava lá quando se conheceram. O momento passou rápido demais, e Augusto assumiu sua posição à frente da sala, apoiando-se casualmente na mesa de madeira antiga. Boa tarde a todos. Sua voz grave preencheu o ambiente. Acredito que já sabem por que estou aqui. Diana observou, com uma mistura de fascínio e apreensão, enquanto ele começava a apresentar seu projeto. Suas palavras eram escolhidas com precisão cirúrgica, pintando um quadro sedutor de prosperidade e desenvolvimento para a região. Gráficos e projeções dançavam na tela atrás dele,
Números impressionantes que faziam os olhos dos presentes brilharem. O projeto Vale Dourado não é apenas mais um empreendimento, Augusto continuou, seus olhos percorrendo a audiência. É uma oportunidade de transformação. Empregos, turismo, desenvolvimento. A região tem potencial para se tornar um dos principais destinos de luxo do país. E nossas terras? A voz de Diana cortou o ar como uma lâmina afiada. Todos os olhares se voltaram para ela, mas ela manteve seus olhos fixos em Augusto. Quanto vale nossa história nessa sua transformação? Um silêncio tenso desceu sobre a sala. José tocou levemente o braço da filha, mas ela permaneceu firme. Augusto, por sua vez, não demonstrou surpresa com a interrupção. Na verdade, um brilho de admiração passou rapidamente por seus olhos. Senhorita Santos, ele respondeu, sua voz assumindo um tom mais suave, quase íntimo, que fez Diana estremecer involuntariamente. Sua preocupação é compreensível. Mas asseguro que as compensações financeiras serão mais que generosas. Compensações. Diana se levantou, ignorando os murmúrios surpresos ao seu redor. O senhor acha que pode simplesmente colocar um preço em gerações de trabalho e amor pela terra? Diana. Seu pai tentou intervir, mas ela continuou. Essa terra não é apenas um negócio para nós, senhor Mendonça. É nossa vida, nossa história. Cada árvore, cada cerca, cada animal tem um significado que seu dinheiro não pode comprar. Augusto se afastou da mesa, dando alguns passos em direção a ela. A tensão entre eles era quase palpável, como eletricidade no ar antes de uma tempestade. E o que sugere, senhorita Santos? Sua voz estava controlada, mas havia um tremor quase imperceptível nela. Que ignoremos o progresso em nome da tradição. Que condenemos toda uma região à estagnação. Progresso. Diana riu sem humor. É assim que chama destruir o trabalho de famílias inteiras. Transformar terras produtivas em playgrounds para ricos. Eles estavam próximos agora. Próximos demais. Diana podia sentir o perfume dele, uma mistura sofisticada que fazia sua cabeça girar. Augusto a encarava com uma intensidade que fazia seu coração bater desenfreadamente, uma batalha silenciosa travada entre seus olhares. Talvez, ele disse, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse, devêssemos discutir isso em particular. Nuances que merecem uma conversa mais detalhada. O duplo sentido em suas palavras não escapou a Diana. Ela sentiu o rubor subir por seu pescoço, mas manteve a compostura. Não há nada para discutir, senhor Mendonça. A IP amarelo não está à venda. Não hoje, não amanhã, não nunca. Com essas palavras, ela se virou e caminhou em direção à saída, sentindo o peso dos olhares de todos, especialmente um par de olhos verdes que pareciam queimar em suas costas. Apenas quando estava do lado de fora, protegida pela brisa da tarde, permitiu-se soltar a respiração que nem percebera estar segurando. Sua mão tremia levemente quando a levou aos lábios. O que estava acontecendo com ela? Porque, mesmo enquanto lutava contra tudo que ele representava, seu coração insistia em bater mais forte em sua presença. O crepúsculo pintava o céu em tons de púrpura quando Diana galopava pelos campos da IP amarelo, tentando aquietar sua mente agitada após a reunião. Estrela, percebendo o humor de sua dona, mantinha um galope forte e constante, como se também quisesse deixar para trás as preocupações daquela tarde. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, prenunciando uma tempestade, mas Diana não se importava. Precisava dessa liberdade, desse momento só seu para organizar os pensamentos, e principalmente, para entender por que seu coração insistia em bater descompassado toda vez que pensava naqueles olhos verdes. Que bobagem, murmurou para si mesma, puxando levemente as rédeas para diminuir o ritmo ao se aproximar do riacho que cortava a propriedade. Foi quando o viu.
Augusto estava parado próximo à cerca que dividia as propriedades, os últimos raios de sol fazendo sua silhueta parecer quase etérea contra o céu tempestuoso. Havia removido o paletó, a camisa branca arregaçada nos braços revelava antebraços fortes. Um lembrete de que, sob a aparência sofisticada, havia um homem acostumado ao trabalho duro. Diana considerou dar meia volta, mas algo no modo como ele observava o horizonte, perdido em pensamentos, a fez hesitar. Havia uma vulnerabilidade em sua postura que ela nunca tinha visto antes. Um trovão distante pareceu despertar ambos de seus devaneios. Augusto se virou, e seus olhares se encontraram. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Senhorita Santos, ele quebrou o silêncio, sua voz mais suave que o habitual. Não deveria estar cavalgando com uma tempestade se aproximando. Diana ergueu uma sobrancelha, desmontando com graciosidade. Conheço estas terras melhor que ninguém, Senhor Mendonça. Sei exatamente quanto tempo tenho antes da chuva. Augusto, ele corrigiu, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Depois do espetáculo desta tarde, acho que já passamos da formalidade. Diana sentiu o rubor subir por seu pescoço, mas manteve a postura firme. O Senhor invade minha terra e ainda espera intimidade. Invadir? Augusto deu um passo em sua direção, parando do outro lado da cerca. Estou do lado de cá, em terreno neutro. Seu olhar brilhava com algo que poderia ser uma diversão ou um desafio. O que faz aqui? Diana perguntou, tentando ignorar como seu coração acelerou com a proximidade dele. Tentando entender, ele respondeu após um momento de silêncio, seu olhar percorrendo a paisagem. Porque alguém tão jovem, tão capaz, escolheria ficar presa a um pedaço de terra? Presa? Diana riu sem humor, aproximando-se da cerca. É isso que vê quando olha para tudo isso? Uma prisão? Os primeiros pingos de chuva começaram a cair, grossos e pesados, mas nenhum dos dois fez menção de se mover. Vejo o potencial desperdiçado, Augusto respondeu, sua voz baixa mas intensa. Vejo alguém que poderia ter o mundo a seus pés, escolhendo limitar-se a... Limitar-me. Diana o interrompeu, dando mais um passo à frente. Estavam perigosamente próximos agora, separados apenas pela cerca antiga. O senhor não entende nada, não é? Isso não é uma limitação, é uma escolha. É amor. A chuva aumentava, mas nenhum dos dois parecia notar. Água escorria pelo rosto de Diana, seus cabelos começando a grudar em seu pescoço. Augusto não estava em melhor estado, sua camisa branca já transparente pela chuva. Amor, ele repetiu a palavra como se testasse seu sabor. Sabe quanto vale esta terra, Diana? O que poderia fazer com o dinheiro que estou oferecendo? Algumas coisas não têm preço, ela respondeu, sua voz tremendo levemente, de frio ou emoção, ela não saberia dizer. Tudo tem um preço, Augusto murmurou, inclinando-se sobre a cerca. Estavam tão próximos agora que Diana podia ver as gotas de chuva em seus cílios, sentir seu hálito quente contra seu rosto. Então me diga, Senhor Mendonça, ela sussurrou, erguendo o rosto para encará-lo, qual é o preço do seu coração? A pergunta pegou Augusto desprevenido. Diana viu algo passar por seus olhos, surpresa, vulnerabilidade, e algo mais profundo que não conseguia nomear. Por um momento, pareceu que ele ia se inclinar ainda mais, diminuindo a distância mínima entre eles. Um relâmpago cortou o céu, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. O momento se quebrou. Diana deu um passo para trás, subitamente consciente de como estava encharcada e do quão imprópria era toda aquela situação. Preciso ir, ela disse rapidamente, montando em estrela com uma agilidade que arrancou um olhar admirado de Augusto. Diana, ele chamou, fazendo-a parar. Esta conversa não acabou. Ela olhou para ele uma última vez,
a chuva criando uma cortina entre eles. Não, Sr. Mendonça, não acabou. Mas talvez o senhor devesse se perguntar o que realmente está procurando aqui. Com isso, ela partiu a galope, deixando Augusto parado na chuva, suas palavras ecoando em sua mente junto com a realização perturbadora de que, pela primeira vez em anos, não tinha certeza da resposta. Diana acordou na manhã seguinte com o corpo dolorido e a mente em turbilhão. A chuva da noite anterior havia dado lugar a um amanhecer límpido, mas as memórias do encontro com Augusto permaneciam vívidas como as gotas que ainda brilhavam nas folhas das árvores. Sentada à mesa do café da manhã, observava distraidamente sua mãe, Maria, preparar o café forte que seu pai tanto apreciava. O aroma familiar da bebida preenchia a cozinha rústica, misturando-se com o cheiro de pão caseiro. "Você está quieta demais, filha", Maria comentou, seus olhos experientes estudando o rosto de Diana com aquela perspicácia maternal que nada deixava escapar. "É por causa da reunião de ontem." Diana levou a xícara aos lábios, tentando ganhar tempo para organizar seus pensamentos. Como explicar à sua mãe que não era apenas a reunião que a perturbava, mas sim a forma como seu coração insistia em acelerar toda vez que pensava em um certo par de olhos verdes? "É complicado, mãe", respondeu finalmente, seus dedos brincando com a borda da xícara antiga. Maria sentou-se à sua frente, suas mãos enrugadas pelo trabalho buscando as da filha num gesto de conforto. "Sabe, quando conheci seu pai, ele também era visto como uma ameaça por minha família." Diana ergueu os olhos, surpresa. Nunca tinha ouvido essa história antes. "Ele era apenas um jovem trabalhador, sem terra ou posses", Maria continuou, um sorriso suave brincando em seus lábios. "Meu pai achava que ele só queria nossa fazenda. Mas sabe o que eu vi quando olhei nos olhos dele pela primeira vez?" "O quê?" Diana perguntou, sua voz quase um sussurro. "Vi um homem que amava a terra tanto quanto eu. Às vezes, filha, as pessoas nos surpreendem quando olhamos além das aparências." Diana sentiu seu coração apertar. Seria possível? Não, ela não podia se permitir pensar assim. Augusto era diferente. Ele não queria preservar a terra, queria transformá-la, destruí-la. Então por que a imagem dele parado na chuva, vulnerável e intenso, não saía de sua mente? "Vou dar uma volta", anunciou abruptamente, levantando-se da mesa. Precisava cavalgar, sentir o vento no rosto, qualquer coisa para clarear seus pensamentos. Do outro lado da cidade, no hotel, Augusto também estava inquieto. Parado junto à janela de sua suíte, observava o movimento da pequena cidade acordando, mas sua mente estava em outro lugar, numa cerca antiga, sob a chuva, com uma mulher que ousara desafiar não apenas seus planos, mas suas próprias convicções. "Os documentos que pediu, senhor." Ricardo entrou no quarto, carregando uma pasta. O histórico completo da família Santos e da fazenda IP Amarelo. Augusto pegou a pasta, mas não a abriu imediatamente. Em vez disso, voltou seu olhar para a paisagem além da janela, onde podia ver ao longe os contornos da propriedade que tanto o intrigava. "Algum problema, senhor?" Ricardo perguntou, notando a hesitação incomum de seu chefe. "Diga-me, Ricardo", Augusto começou, sua voz pensativa, "por que alguém escolheria uma vida de trabalho duro e incertezas quando poderia ter? Mas..." Ricardo ajustou os óculos, surpreso com a pergunta filosófica. "Talvez, senhor, porque para algumas pessoas, mais signifique algo diferente do que significa para nós." Augusto finalmente abriu a pasta, seus olhos percorrendo documentos que contavam a história de gerações da família Santos. Fotografias antigas mostravam a fazenda em diferentes épocas, momentos de prosperidade e dificuldade, todos registrados em papel amarelado pelo tempo. Uma foto em particular chamou sua atenção. Diana, mais jovem, montada em um cavalo, seu sorriso radiante enquanto segurava um troféu de alguma competição equestre.
A alegria em seu rosto era pura, genuína, tão diferente da máscara de determinação que ela usava agora em sua presença. Cancele meus compromissos desta manhã, ele decidiu subitamente, pegando seu paletó. Mas, senhor, a videoconferência com os investidores pode ser remarcada. Augusto interrompeu, já se dirigindo à porta. Há algo que preciso verificar pessoalmente. Minutos depois, seu Range Rover deixava a cidade, mas não em direção à fazenda IP Amarelo. Em vez disso, tomou a estrada que levava à antiga Santa Clara, a propriedade vizinha que já havia adquirido. Havia algo nas palavras de Diana que não o deixava em paz. Algumas coisas não têm preço, ela havia dito. Durante toda a sua vida nos negócios, Augusto havia operado sob a premissa oposta. Tudo tinha um preço. Era apenas uma questão de encontrar o valor correto. Mas agora, pela primeira vez em sua carreira, encontrava-se questionando não apenas seus métodos, mas suas próprias motivações. A forma como Diana falava da terra, como seus olhos brilhavam ao defender seu legado, havia uma paixão ali que nenhuma planilha ou projeção financeira poderia quantificar. O som de cascos de cavalo chamou sua atenção. Através do para-brisa, viu uma figura familiar galopando pelos campos adjacentes. Diana montava com uma graça natural que o fez parar o carro para observar. Havia uma liberdade em seus movimentos que o hipnotizava, uma conexão com o animal e com a terra que parecia quase sagrada. "O que você está fazendo comigo, Diana Santos?" murmurou para si mesmo, percebendo que, pela primeira vez em muito tempo, o homem de negócios implacável estava cedendo lugar a algo mais profundo, mais verdadeiro. O destino tem seus próprios planos, Diana pensava enquanto cavalgava sem rumo definido. Não esperava encontrá-lo ali, parado próximo à antiga figueira que marcava os limites da propriedade. Augusto havia deixado o Range Rover alguns metros atrás, e sua postura era diferente do empresário implacável que todos conheciam. Sem paletó, com as mangas da camisa dobradas e os primeiros botões abertos, ele parecia quase humano. Diana considerou ignorá-lo e seguir seu caminho, mas Estrela, como se tivesse vontade própria, diminuiu o passo. O sol da tarde criava sombras alongadas, e uma brisa suave carregava o perfume das flores silvestres que cresciam abundantes naquela época do ano. "Não sabia que o senhor apreciava passeios no campo", ela comentou, mantendo uma distância segura mas não conseguindo evitar notar como a luz dourada realçava os traços fortes de seu rosto. "Há muitas coisas que não sabe sobre mim, Diana", ele respondeu, seu olhar fixo nela com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Era a primeira vez que ele a chamava pelo primeiro nome sem qualquer formalidade. Como por exemplo, as palavras escaparam de seus lábios antes que pudesse contê-las. Augusto deu alguns passos em sua direção, seus olhos verdes refletindo algo que parecia saudade. "Cresci em um lugar não muito diferente deste", revelou, surpreendendo-a. "Meu pai tinha uma pequena fazenda no interior de Minas." Diana desmontou lentamente, sua curiosidade vencendo a cautela. "Tinha. Perdemos tudo quando eu tinha 12 anos, ele continuou, sua voz carregando um peso que ela nunca tinha ouvido antes. Uma combinação de má sorte e decisões erradas. Foi quando aprendi que sentimentos não pagam contas. E por isso decide que outros devem perder suas terras também." Diana não conseguiu conter a pergunta, mesmo percebendo a vulnerabilidade no olhar dele. Por isso, ele se aproximou mais, agora apenas alguns passos de distância. "Aprendi a transformar perdas em oportunidades. Seu pai está afundado em dívidas, Diana. Em alguns anos, vocês podem perder tudo, assim como minha família perdeu." "Não ouse." Diana começou, mas ele a interrompeu gentilmente. "Não estou ameaçando." Sua voz era suave, quase um sussurro. "Estou tentando ajudar." "Ajudar?" Ela riu sem humor.
mas seu coração batia descompassado pela proximidade dele. Transformando nossa terra em um resort de luxo? Transformando uma propriedade em dificuldades em algo sustentável, ele corrigiu, dando mais um passo em sua direção. Mantendo as famílias ligadas à terra, mesmo que de uma forma diferente. Diana percebeu que havia algo diferente em seu tom, em seu olhar. Não era mais o empresário fazendo uma proposta de negócios. Havia sinceridade em suas palavras, uma vulnerabilidade que a desarmava. "Por que está me contando isso?" ela perguntou, sua voz mais suave agora. Augusto ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse a resposta. O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado, criando uma atmosfera quase mágica ao redor deles. "Porque desde que a conheci", ele finalmente respondeu, sua voz rouca de emoção contida, venho questionando tudo o que achava ter certeza. "Seu amor por esta terra me fez lembrar do menino que um dia também amou um pedaço de chão mais que tudo." Diana sentiu sua respiração falhar. A honestidade crua nas palavras dele, a dor mal disfarçada em seus olhos, a faziam ver além da fachada do empresário implacável. Ali, no crepúsculo de um dia que começara como tantos outros, ela estava vendo o verdadeiro Augusto pela primeira vez. "E esse menino?" ela sussurrou, seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. "Ainda existe?" Augusto ergueu a mão, hesitante, e tocou levemente seu rosto. Seus dedos eram surpreendentemente gentis contra sua pele, e Diana se viu inclinando-se inconscientemente em direção ao toque. "Talvez", ele murmurou, seus olhos fixos nos dela, ele apenas precisasse de alguém para lembrá-lo de quem era. O mundo pareceu parar naquele momento. O vento suave, o relinchar distante dos cavalos, o sussurro das folhas nas árvores, tudo se transformou em um pano de fundo para aquele instante suspenso no tempo. Diana podia sentir o calor da mão dele em seu rosto, ver cada nuance de verde em seus olhos, perceber o momento exato em que seu olhar desceu para seus lábios. "Augusto", ela sussurrou, não sabendo se era um aviso ou um convite. O tempo pareceu congelar naquele momento mágico do crepúsculo. A mão de Augusto ainda repousava suavemente no rosto de Diana, seu polegar traçando um caminho delicado em sua bochecha. O ar entre eles estava carregado de eletricidade, de possibilidades não ditas, de desejos contidos por tempo demais. "Diga que não sente isso também", Augusto murmurou, sua voz rouca de emoção contida. Seus olhos verdes, normalmente tão controlados, agora revelavam uma vulnerabilidade que fazia o coração de Diana bater ainda mais forte. Diana tentou encontrar palavras para negar, para se proteger, mas seu corpo atraía. Cada fibra de seu ser respondia à proximidade dele. Cada batida de seu coração parecia sussurrar uma verdade que sua mente tentava desesperadamente ignorar. "Não devíamos", ela começou, mas sua voz falhou quando ele inclinou-se mais próximo, seu perfume envolvente misturando-se com o aroma doce das flores silvestres. "Não devíamos o quê?" ele questionou suavemente, sua outra mão encontrando a cintura dela com uma delicadeza que contradizia totalmente sua imagem de empresário implacável. "Admitir que há algo mais forte que negócios entre nós?" O sol mergulhava no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado, criando um cenário quase irreal ao redor deles. Estrela pastava tranquilamente alguns metros adiante, como se entendesse a importância daquele momento. "Somos de mundos diferentes", Diana tentou argumentar, mas suas mãos, como se tivessem vontade própria, pousaram no peito dele, sentindo seu coração bater tão descompassado quanto o seu. "Ou talvez", Augusto respondeu, sua testa tocando suavemente a dela, "sejamos mais parecidos do que pensamos. Dois corações que conhecem o valor da terra, apenas de formas diferentes." Foi essa vulnerabilidade em sua voz, essa admissão sincera, que finalmente quebrou as últimas resistências de Diana. Quando seus lábios se encontraram, não foi com a urgência que ambos esperavam,
mas com uma suavidade que carregava promessas de algo mais profundo. O beijo começou gentil, quase hesitante, como se ambos temessem quebrar o encanto do momento. As mãos de Augusto envolveram o rosto de Diana com uma reverência que a fez suspirar contra seus lábios. Ela entrelaçou os dedos nos cabelos da nuca dele, sentindo-o estremecer ao seu toque. Lentamente, o beijo foi se aprofundando, tornando-se mais intenso, mais verdadeiro. Era como se cada barreira que haviam construído entre si estivesse desmoronando, deixando apenas a verdade de seus sentimentos. Quando finalmente se separaram, ofegantes, o sol já havia desaparecido no horizonte, deixando apenas um rastro dourado no céu. Os olhos de Augusto, quando encontraram os dela, estavam diferentes, mais suaves, mais vulneráveis, mais verdadeiros. Diana, ele começou, sua voz embargada de emoção. Mas antes que pudesse continuar, o som de um celular cortou o ar como uma lâmina afiada. A realidade voltou com força total, lembrando-os de quem eram e do que representavam um para o outro. Diana deu um passo para trás, subitamente consciente da loucura que acabará de acontecer. Isso foi um erro, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Não, Augusto respondeu com firmeza, alcançando sua mão antes que ela pudesse se afastar mais. O único erro seria fingir que não sentimos nada. O celular continuava tocando, insistente, um lembrete do mundo além daquele momento mágico que haviam compartilhado. Diana podia ver nos olhos dele o conflito entre atender a chamada, provavelmente algo importante relacionado aos negócios, e continuar ali, com ela. Vá, ela disse suavemente, retirando sua mão da dele. Seu mundo está chamando. Diana, por favor. Havia uma súplica em sua voz que ela nunca imaginara ouvir. Precisamos de tempo, ela respondeu, montando em estrela com uma agilidade nascida de anos de prática. Para pensar, para entender. O que isso significa? Augusto ficou parado, observando-a se afastar, seu coração dividido entre o dever que sempre guiara sua vida e esse novo sentimento que ameaçava mudar tudo o que ele acreditava saber sobre si mesmo. O celular finalmente parou de tocar, mergulhando o campo no silêncio do anoitecer. Mas para ambos, o silêncio exterior apenas amplificava o tumulto em seus corações, onde um beijo havia mudado tudo, e ao mesmo tempo, nada. O quarto de Diana estava imerso na penumbra do amanhecer quando ela finalmente desistiu de tentar dormir. Passará a noite revirando-se na cama, seus pensamentos inevitavelmente voltando àquele beijo, à sensação dos lábios de Augusto nos seus, ao modo como suas mãos grandes e fortes haviam segurado seu rosto com tanta delicadeza. Que loucura, murmurou para si mesma, levantando-se para observar o nascer do sol pela janela de seu quarto simples. Lá fora, a fazenda começava a despertar. O canto dos pássaros misturava-se aos sons familiares dos animais, uma sinfonia rural que sempre trouxera paz ao seu coração. Mas hoje, nem mesmo esses sons conseguiam acalmar a tempestade em seu peito. No hotel da cidade, Augusto também passará a noite em claro. Sentado em sua poltrona de couro, o laptop aberto à sua frente mostrava planilhas e projeções do projeto Vale Dourado, mas seus olhos não conseguiam se fixar nos números que antes eram seu único foco. Em vez disso, sua mente continuava voltando ao momento do beijo, ao modo como Diana se encaixara perfeitamente em seus braços, como se aquele fosse seu lugar desde sempre. O gosto doce de seus lábios, o perfume suave de seus cabelos, a maneira como ela estremecera ao seu toque, tudo estava gravado em sua memória como fogo. Senhor Mendonça! A voz de Ricardo o trouxe de volta à realidade. Seu assistente estava parado à porta, uma expressão preocupada no rosto. Os investidores estão aguardando na linha. Augusto passou a mão pelo rosto, tentando se recompor. Cancele a chamada, disse, surpreendendo tanto Ricardo quanto a si mesmo. Na verdade, cancele todos os compromissos de hoje. Mas senhor, o projeto...
Pode esperar um dia, Augusto interrompeu, levantando-se. Há algo que preciso resolver primeiro. Em sua casa, Diana terminava de se vestir quando ouviu o som de cascos se aproximando. Correu até a janela, seu coração acelerando ao pensar que poderia ser Augusto, mas era apenas João, o filho do capataz, trazendo os cavalos do pasto. Por que estou desapontada? Murmurou para si mesma, irritada com sua própria reação. Falando sozinha, filha. A voz de sua mãe a sobressaltou. Maria estava parada à porta. Mãe, eu só. Estava pensando alto. Maria entrou no quarto, sentando-se na beira da cama antiga. Sabe, quando me apaixonei pelo seu pai, também passei muitas noites conversando comigo mesma. Diana sentiu o rubor subir por seu pescoço. Não estou. Não é isso. Não. Maria sorriu, daquele jeito que só as mães sabem, cheio de sabedoria e compreensão. Então por que seus olhos brilham diferentes desde ontem à noite? Diana sentou-se ao lado da mãe, sentindo-se novamente como uma menina precisando de conselho. É complicado, mãe. Ele quer mudar tudo o que conhecemos, Maria completou suavemente. Mas talvez, filha, algumas mudanças não sejam tão ruins quanto parecem. Como pode dizer isso? Diana levantou-se, agitada. Depois de tudo o que construímos aqui, porque vejo o mesmo brilho nos olhos dele quando te olha, Maria respondeu simplesmente. E porque às vezes, o amor tem o poder de transformar não apenas corações, mas também sonhos e planos. Antes que Diana pudesse responder, ouviram o som de um carro se aproximando. Pela janela, viram o Range Rover de Augusto estacionando próximo à casa. Parece que alguém também não conseguiu esperar até mais tarde para conversar. Maria sorriu, levantando-se. Na porta, parou e olhou para a filha. Apenas lembre-se, meu amor, corações honestos sempre encontram um caminho. Diana permaneceu parada, seu coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Lá embaixo, podia ouvir a voz grave de Augusto conversando com seu pai na varanda. O som fez seu estômago dar uma volta completa. Corações honestos, ela repetiu as palavras de sua mãe, respirando fundo. Era hora de enfrentar não apenas Augusto, mas também seus próprios sentimentos. Diana desceu as escadas lentamente, cada degrau antigo rangendo sob seus pés como se quisesse anunciar sua chegada. Podia ouvir a voz grave de Augusto na varanda, misturada com o tom calmo de seu pai. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Quando finalmente chegou à porta da varanda, a cena fez parar. Augusto estava diferente, não usava terno, mas sim uma camisa azul clara com as mangas dobradas e calças escuras. Parecia mais jovem, mais acessível, quase como o menino da fazenda que um dia fora. Ele conversava com seu pai, José, que o ouvia com uma expressão surpreendentemente serena. Diana, Augusto foi o primeiro a notá-la, sua voz suavizando ao pronunciar seu nome. O modo como seus olhos verdes encontraram os dela fez seu estômago dar uma volta completa. Bom dia, ela conseguiu dizer, orgulhosa de como sua voz saiu firme apesar do turbilhão em seu interior. José levantou-se de sua cadeira de balanço, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Bem, acho que vocês têm muito o que conversar. Vou ver como está o café da sua mãe. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles por um momento. A brisa da manhã trazia o perfume das flores do jardim que Maria cultivava com tanto carinho, misturado com o aroma do café recém-coado. Não consegui dormir. Augusto foi o primeiro a quebrar o silêncio, dando um passo em sua direção. Passei a noite inteira repensando tudo. Diana cruzou os braços, uma postura defensiva instintiva. E chegou a alguma conclusão? Várias, ele respondeu, sua voz carregando uma honestidade que a desarmou.
A primeira é que não posso continuar fingindo que o que aconteceu ontem não mudou tudo. Augusto, por favor, ele a interrompeu gentilmente. Deixe-me terminar. Passei 15 anos construindo um império, Diana. 15 anos acreditando que sucesso se media em números, em conquistas, em aquisições. Mas ontem, ele passou a mão pelos cabelos num gesto de vulnerabilidade que a tocou profundamente. Ontem você me fez lembrar que existem coisas que nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar. Diana sentiu sua respiração falhar. Havia uma sinceridade crua na voz dele, uma vulnerabilidade que nunca imaginara ver no poderoso Augusto Mendonça. O que está dizendo? Ela perguntou, seu coração batendo descompassado. Augusto tirou alguns papéis do bolso e os estendeu para ela. Uma nova proposta. Não para comprar a IP Amarelo, mas para uma parceria. Com mãos levemente trêmulas, Diana pegou os documentos. Seus olhos arregalaram-se ao ler o conteúdo. Um projeto conjunto? Ela murmurou, incrédula. A infraestrutura do resort integrada com a produção local. Turismo rural de luxo, mas mantendo a essência da fazenda. Sua família continuaria proprietária e gestora principal, com total autonomia sobre a parte agrícola. Ele deu mais um passo em sua direção. É possível preservar o passado enquanto construímos um futuro. Diana. Só precisamos confiar um no outro. Diana ergueu os olhos dos papéis para encontrar seu olhar. Havia tanta sinceridade naqueles olhos verdes, tanta emoção mal contida. Por quê? Ela sussurrou. Por que essa mudança? Augusto eliminou a distância entre eles, suas mãos encontrando o rosto dela com aquela mesma delicadeza da noite anterior. Porque ontem, quando te beijei, entendi que alguns sonhos valem mais que qualquer projeto. Que alguns sentimentos são mais valiosos que qualquer contrato. Diana sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. E se não der certo? E se der? Ele devolveu, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Diana Santos, você me fez questionar tudo o que eu achava saber sobre sucesso, sobre valor, sobre amor. A última palavra saiu quase como um sussurro. Agora só me resta saber se você está disposta a arriscar também. O sol da manhã banhava a varanda com uma luz dourada, como se a própria natureza quisesse iluminar aquele momento. Diana olhava para Augusto, seu coração dividido entre a esperança e o medo. Os papéis em suas mãos tremiam levemente, mas não eram os documentos que realmente importavam agora. Era o homem à sua frente, com seus olhos verdes cheios de uma vulnerabilidade que ela nunca imaginara ver. Você realmente mudaria todos os seus planos? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Por mim. Por esta terra. Augusto tocou seu rosto suavemente, seu polegar acariciando sua bochecha num gesto tão terno que fez seu coração falhar uma batida. Por nós. Ele corrigiu gentilmente. Por um futuro onde não precisamos escolher entre amor e dever. Diana fechou os olhos por um momento, deixando-se sentir o toque dele, o perfume suave de sua loção pós-barba misturado com o aroma do café da manhã que vinha da cozinha. Quando os abriu novamente, havia uma decisão em seu olhar. Se vamos fazer isso, ela disse, sua voz ganhando força, preciso ter certeza de uma coisa. O que quiser. Augusto respondeu sem hesitar. Preciso saber se você realmente entende o que esta terra significa. Não como um investimento, mas como vida. Ela pegou sua mão e o puxou suavemente. Venha comigo. Surpreso, mas intrigado, Augusto a seguiu. Diana o conduziu pelos caminhos da fazenda, o orvalho da manhã ainda brilhando na grama alta. Passaram pelo estábulo, onde os cavalos o saudaram com relinchos suaves, e continuaram até chegarem a uma pequena colina. Este é meu lugar favorito da fazenda, ela disse, parando no topo. Daqui, podemos ver tudo. A vista era de tirar o fôlego.
O sol nascente pintava os campos em tons de ouro e verde, o riacho serpenteava como uma fita de prata entre as pastagens, e ao longe, o gado pastava tranquilamente. Era uma pintura viva de paz e prosperidade. Vê aquela árvore antiga? Diana apontou para um ipê amarelo centenário que se destacava na paisagem. Foi meu avô quem plantou. Ele dizia que um homem que planta uma árvore acredita no futuro. Ela se virou para encará-lo. É isso que quero saber, Augusto. Você acredita no futuro? Não apenas nos lucros que ele pode trazer, mas no legado que podemos construir juntos. Augusto olhou longamente para a paisagem, depois para Diana. O sol nascente iluminava seu rosto, fazendo seus olhos escuros brilharem com uma intensidade que o deixou sem fôlego. Naquele momento, ele entendeu completamente. Sabe o que vejo quando olho para tudo isso? Ele perguntou suavemente, envolvendo-a em seus braços. Vejo o mesmo que aquele menino da fazenda em Minas via. Possibilidades. Não apenas de crescimento ou lucro, mas de criar algo significativo. Ele tocou seu queixo delicadamente, fazendo-a olhar em seus olhos. E pela primeira vez em muito tempo, não quero construir isso sozinho. Diana sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos, mas desta vez eram de felicidade. Então me prometa uma coisa, ela sussurrou, suas mãos encontrando caminho até o peito dele, sentindo seu coração bater forte sob seus dedos. Prometa que faremos isso juntos. Que cada decisão, cada mudança, será nossa. Prometo, ele respondeu sem hesitar, sua voz rouca de emoção. Na verdade, tenho outra proposta para você, além da parceria nos negócios. Diana ergueu uma sobrancelha, curiosa. E qual seria? Augusto sorriu, aquele sorriso que agora ela sabia ser reservado apenas para ela. Case-se comigo. O pedido, tão direto e inesperado, a pegou de surpresa. Mas antes que pudesse responder, ele continuou. Não agora, não amanhã. Quero fazer isso direito. Quero que construamos algo juntos primeiro, que provemos a nós mesmos e ao mundo que é possível unir nossos sonhos. Mas quero que saiba, aqui e agora, que meu coração já é seu. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Diana, mas seu sorriso era radiante como o sol nascente. Sim, ela respondeu, sua voz embargada de emoção. Para tudo. Para a parceria. Para o futuro. Para nós. Quando seus lábios se encontraram, foi diferente do primeiro beijo. Não havia mais hesitação, nem dúvidas. Era uma promessa, um compromisso, um novo começo. O sol continuava sua ascensão no céu, banhando o casal em sua luz dourada. Ao longe, o sino da cidade começava a tocar, anunciando um novo dia. Mas para Diana e Augusto, era mais que isso. Era o início de uma nova vida, onde amor e terra se entrelaçavam em um só sonho. Os dias que se seguiram ao pedido de casamento trouxeram uma nova rotina para Diana e Augusto. Ele havia decidido se estabelecer temporariamente na cidade, trocando a suíte do hotel por uma casa mais aconchegante, de onde podia ver os contornos da ipê amarelo ao amanhecer. Naquela manhã em particular, Diana esperava por ele no estábulo. Havia prometido ensiná-lo a montar novamente, reacendendo uma habilidade há muito esquecida de seus tempos de menino. Quando o viu chegando, seu coração deu aquele mesmo salto que agora já lhe era familiar. Augusto estava vestido de forma casual, calças de montaria, botas e uma camisa branca simples que, ainda assim, não conseguia esconder sua elegância natural. Seus olhos verdes brilharam ao encontrá-la, e o sorriso que surgiu em seus lábios era aquele que Diana sabia ser exclusivamente seu. Bom dia, professora, ele brincou, aproximando-se para roubar um beijo suave. Estou pronto para minha lição. Diana sorriu contra seus lábios, permitindo-se um momento de proximidade antes de se afastar.
Vamos ver se o grande empresário consegue seguir ordens, provocou. Para você, ele murmurou, puxando-a de volta para seus braços. Sempre. O sol da manhã filtrava-se através das frestas do estábulo, criando padrões dourados no chão de terra batida. Diana conduziu Augusto até um cavalo castanho de temperamento dócil. Este é Luar, ela apresentou, acariciando o pescoço do animal. Ele vai ser perfeito para você relembrar seus tempos de cavaleiro. Augusto se aproximou do cavalo com respeito, estendendo a mão como Diana havia ensinado. Luar farejou seus dedos antes de permitir o toque, arrancando um sorriso genuíno do empresário. É incrível, ele comentou, maravilhado, como algumas coisas a gente nunca esquece. Diana observou, encantada, enquanto ele acariciava o cavalo com uma gentileza que poucos imaginavam existir no poderoso Augusto Mendonça. Seus movimentos eram cuidadosos, quase reverentes, revelando traços daquele menino da fazenda que ele um dia fora. Vem, ela disse suavemente, posicionando-se ao lado dele. Deixa eu te ajudar com a montaria. O processo de selar o cavalo tornou-se um momento de intimidade inesperada. Diana guiava as mãos de Augusto com as suas, mostrando os movimentos corretos, aproveitando cada oportunidade para um toque, um olhar, um sorriso compartilhado. Sabe, ele murmurou enquanto ela ajustava as rédeas, seu corpo próximo ao dele. Acho que estou começando a entender por que você ama tanto tudo isso. É mesmo? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Sim, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela. Há uma paz aqui. Uma conexão com algo maior que nós mesmos. Diana sentiu seu coração se expandir com aquelas palavras. Ver Augusto não apenas aceitando, mas verdadeiramente entendendo seu mundo, era mais do que ela jamais ousara sonhar. Quando finalmente montaram, Diana em sua inseparável estrela e Augusto em Luar, o sol já estava alto no céu. Cavalgaram lado a lado pelos campos verdejantes, o silêncio entre eles confortável, ocasionalmente quebrado por instruções suaves de Diana ou perguntas interessadas de Augusto. Em um momento particularmente sereno, próximo ao riacho onde costumavam parar para descansar, Augusto puxou as rédeas de Luar, fazendo o cavalo parar. Diana o imitou, curiosa. O que foi? Nada, ele respondeu, seus olhos percorrendo seu rosto com adoração. Só queria olhar para você assim, com o sol em seus cabelos, livre e feliz. É a visão mais linda que já vi. Diana sentiu o rubor subir por seu pescoço, mas sustentou seu olhar. Quem diria que o temido Augusto Mendonça podia ser tão romântico? Ele riu, aquela risada rica e profunda que ela estava aprendendo a amar. Só com você, meu amor. Só com você. O entardecer pintava o céu em tons de rosa e dourado quando Diana e Augusto decidiram fazer o sol desenhava sombras alongadas quando Diana e Augusto decidiram fazer uma pausa na cavalgada. O riacho serpenteava preguiçosamente próximo a uma velha árvore que parecia guardar segredos antigos. Eram daqueles momentos perfeitos que o campo oferecia, onde o tempo parecia fluir mais devagar. Augusto desmontou primeiro, seus movimentos revelando uma desenvoltura que surpreendia. Estendeu uma manta sobre a grama, um gesto simples que fez Diana sorrir, notando como ele naturalmente se adaptava à vida rural que antes parecia tão distante de seu mundo. Está mais leve aqui, Diana comentou, aceitando a mão que ele oferecia para ajudá-la a desmontar. O toque, mesmo casual, enviou aquela familiar corrente de eletricidade por seu corpo. É como se eu estivesse voltando para casa, ele respondeu, seus olhos verdes refletindo uma serenidade que ela raramente via. Para um lugar que não sabia que ainda existia dentro de mim. Diana sentou-se na manta, observando como a luz dourada brincava nos traços fortes de seu rosto. Havia algo diferente nele aqui, uma suavidade que o terno e a gravata costumavam esconder. Augusto se aproximou, seus dedos gentilmente traçando o contorno do rosto dela.
Você me fez redescobrir uma parte de mim que pensei ter perdido, sussurrou, sua voz carregada de emoção contida. O beijo que se seguiu foi diferente dos outros. Tinha gosto de revelação, de verdades há muito guardadas. As mãos dele encontraram a cintura dela com delicadeza, enquanto os dedos dela se perdiam nos cabelos da nuca dele. O mundo ao redor parecia ter pausado, como se a própria natureza quisesse preservar aquele momento. Às vezes tenho medo, ele confessou num sussurro rouco. De quê? Diana perguntou, seus dedos acariciando suavemente a lateral de seu rosto. De que isso seja um sonho, ele respondeu, virando o rosto para beijar a palma de sua mão. De acordar e descobrir que voltei a ser aquele homem frio que só se importava com negócios. Diana se afastou apenas o suficiente para poder olhar em seus olhos. Isso nunca vai acontecer, ela afirmou com convicção, suas mãos emoldurando o rosto dele. Sabe por quê? Por quê? Ele perguntou, seus olhos verdes brilhando com emoção contida. Porque aquele homem nunca foi realmente você, ela respondeu suavemente. Era apenas uma máscara que usava para se proteger. Este aqui, ela tocou seu peito, exatamente sobre seu coração, este é o verdadeiro Augusto. E é por ele que me apaixonei. A vulnerabilidade que passou pelo rosto dele naquele momento fez o coração de Diana apertar. Augusto a puxou para outro beijo, desta vez mais intenso, mais urgente, como se quisesse transmitir através dele todos os sentimentos que palavras não conseguiam expressar. Suas mãos deslizaram pelas costas dela com delicadeza, provocando arrepios por onde tocavam, enquanto seus lábios traçavam um caminho suave de seu queixo até seu pescoço. Diana suspirou, seus dedos se enredando nos cabelos dele, perdida nas sensações que apenas Augusto conseguia despertar nela. O sol se punha no horizonte quando Diana recebeu o bilhete misterioso entregue por Maria, sua mãe, que sorria de forma cúmplice. O papel fino trazia apenas algumas palavras escritas na caligrafia elegante de Augusto. Me encontre ao pôr do sol no nosso lugar especial. Vista o vestido que deixei para você. Sobre sua cama repousava uma caixa com um delicado vestido de seda na cor de champanhe, que fluía como água entre seus dedos. Diana sentiu seu coração acelerar ao tocá-lo, um pressentimento doce fazendo seu estômago dar voltas. O espelho refletia sua imagem enquanto se arrumava com cuidado especial. O vestido abraçava suas curvas com elegância, sua simplicidade sofisticada perfeitamente adequada ao ambiente rural. Seus longos cabelos negros caíam em ondas naturais pelas costas, algumas mechas presas com pequenas flores brancas que sua mãe havia ajudado a colocar. Você está linda, minha filha, Maria sussurrou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Como uma verdadeira princesa do campo. Quando Diana chegou ao topo da colina, aquele mesmo lugar onde havia mostrado a Augusto toda a extensão da fazenda pela primeira vez, seu coração quase parou. O cenário que a esperava parecia saído de um sonho. Centenas de pequenas luzes haviam sido dispostas entre as árvores, criando um caminho iluminado que levava até o grande pé amarelo. Sob seus galhos, uma mesa estava posta para dois, cercada por lanternas que emitiam um brilho dourado e suave. Flores do campo em tons de branco e amarelo decoravam todo o espaço, seu perfume misturando-se com a brisa do entardecer. E lá estava ele. Augusto a esperava de pé, magnífico em seu terno escuro, os últimos raios do sol poente fazendo seus olhos verdes brilharem de uma maneira que tirou o fôlego de Diana. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com aquele sorriso que era só dela, cheio de amor e promessas. Você está deslumbrante, ele murmurou quando ela se aproximou, tomando sua mão e levando-a aos lábios num beijo suave. Augusto! Diana sussurrou, emocionada demais para dizer mais. O jantar que se seguiu foi íntimo e romântico, iluminado por velas e embalado pelo som suave da natureza ao seu redor. Conversaram sobre tudo e sobre nada, seus olhares carregados de amor e expectativa.
Quando a última luz do dia havia se despedido do céu, dando lugar a um manto de estrelas, Augusto se levantou e estendeu a mão para Diana. Conduziu-a até um ponto onde podiam ver toda a extensão da fazenda sob o luar. Foi aqui, ele começou, sua voz rouca de emoção, que você me fez ver o mundo com outros olhos. Foi aqui que entendi que alguns tesouros não podem ser medidos em dinheiro. Diana sentiu seu coração bater mais forte quando ele se virou para encará-la, tomando suas mãos nas suas. Diana Santos, ele continuou, seus olhos verdes fixos nos dela com uma intensidade que fez suas pernas fraquejarem. Você me transformou. Me fez redescobrir aquele menino da fazenda que havia se perdido há tanto tempo. Me ensinou que o verdadeiro sucesso não está nos números de uma conta bancária, mas nos batimentos do coração. Com um movimento fluido, Augusto se ajoelhou diante dela, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Diana levou as mãos aos lábios, lágrimas começando a embaçar sua visão. A luz das estrelas e das centenas de pequenas lanternas transformava o momento em algo quase mágico. Augusto abriu a pequena caixa de veludo, revelando um anel delicado de ouro branco com um solitário que cintilava como uma estrela caída do céu. Este anel, ele disse, sua voz embargada de emoção, pertenceu à minha avó. Foi a única coisa que consegui preservar daquela época da fazenda em Minas. Ela me disse, antes de partir, que deveria entregá-lo apenas à mulher que fizesse meu coração voltar a bater no ritmo da terra. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Diana, enquanto seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Diana, meu amor, Augusto continuou, seus olhos verdes brilhando com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Você não apenas me fez redescobrir minhas raízes, mas plantou em meu coração um amor tão profundo quanto as raízes deste pé centenário. Casa comigo. Aceita construir uma vida ao meu lado, unindo nossos mundos, nossos sonhos, nossos corações. Diana sentia suas pernas tremerem, seu corpo inteiro vibrando com a emoção do momento. As palavras dele ecoavam em sua alma, preenchendo cada espaço vazio que nem sabia existir em seu coração. Sim, ela conseguiu sussurrar através das lágrimas de felicidade. Sim, 1000 vezes sim. Com mãos levemente trêmulas, Augusto deslizou o anel em seu dedo. Era como se a joia tivesse sido feita para ela, encaixando-se perfeitamente. Quando ele se levantou, Diana se jogou em seus braços, e seus lábios se encontraram em um beijo carregado de amor e promessas. Augusto a ergueu do chão, girando-a no ar enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Quando a colocou de volta no chão, manteve-a próxima, seus corpos perfeitamente alinhados, como se tivessem sido feitos um para o outro. Te amo tanto, ele murmurou contra seus lábios, suas mãos emoldurando o rosto dela com delicadeza. Nem sabia que era capaz de amar assim até te conhecer. Diana ergueu a mão para tocar seu rosto, o anel cintilando à luz das lanternas. Também te amo, ela respondeu, sua voz carregada de emoção. Você transformou meu mundo tanto quanto eu transformei o seu. Seus lábios se encontraram novamente, desta vez em um beijo mais profundo, mais intenso. As mãos de Augusto deslizaram por suas costas, puxando-a para mais perto, enquanto as dela se enredavam em seus cabelos. O mundo ao redor parecia ter desaparecido. Existiam apenas eles dois, seu amor, e as estrelas como testemunhas silenciosas de sua felicidade. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Augusto encostou sua testa na dela. Sabia que seus pais já estavam sabendo? Ele confessou com um sorriso. Diana riu suavemente. Por isso mamãe estava tão emotiva hoje. Pedi a bênção deles ontem, ele explicou, seus dedos brincando com uma mecha do cabelo dela. Seu pai me disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse que finalmente encontrou alguém que ama sua filha tanto quanto ama a terra. Novas lágrimas brotaram nos olhos de Diana. Conhecia seu pai o suficiente para saber o peso daquelas palavras.
É porque você aprendeu a ver a terra com os olhos do coração. Ela sussurrou. A noite avançava, mas eles permaneceram ali, dançando lentamente sob as estrelas, trocando beijos e carícias suaves, sussurrando promessas de amor eterno. O anel no dedo de Diana brilhava como uma promessa cumprida, um símbolo da união perfeita entre dois mundos que o amor havia transformado em um só. O amanhecer na fazenda Ipê Amarelo trouxe consigo a promessa de um dia perfeito. O céu estava de um azul cristalino, e uma brisa suave carregava o perfume das flores que decoravam todo o campo onde, em algumas horas, Diana e Augusto selariam seu amor. Diana observava pela janela de seu quarto de infância os preparativos finais. Uma estrutura elegante havia sido montada sob o grande Ipê Amarelo, o mesmo que testemunhara seu noivado. Flores brancas e amarelas criavam um caminho natural até o altar, e lanternas de vidro pendiam dos galhos da árvore centenária, prontas para criar uma atmosfera mágica ao entardecer. Está na hora, minha filha. A voz emocionada de Maria a trouxe de volta ao presente. O vestido de noiva era uma obra de arte em sua simplicidade elegante. O tecido leve e fluido abraçava suas curvas com delicadeza, o decote discreto enfeitado com pequenas flores de renda. A saia ampla movia-se como ondas de seda a cada passo, e uma cauda modesta completava o visual que mesclava perfeitamente sofisticação e rusticidade. Algo antigo, Maria disse com voz embargada, prendendo nos cabelos negros de Diana um delicado pente de pérolas que havia sido de sua avó. Os cachos longos haviam sido parcialmente presos, caindo em ondas naturais enfeitadas com pequenas flores do campo. Do outro lado da propriedade, na casa que havia alugado especialmente para esse dia, Augusto ajustava pela 10ª vez a gravata de seda. Seu terno escuro havia sido impecavelmente cortado, mas pela primeira vez em sua vida, não era a elegância das roupas que o preocupava, era a emoção quase transbordante em seu peito. As horas que se seguiram pareceram voar e, ao mesmo tempo, se arrastar eternamente. Cada minuto era preenchido com a expectativa do momento em que finalmente haveria caminhando em sua direção. Quando a música suave começou a tocar, anunciando o início da cerimônia, os convidados já estavam posicionados. O sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado, como se a própria natureza quisesse criar o cenário perfeito para aquele momento. Augusto sentiu seu coração parar quando a viu. Diana surgia no início do caminho de flores, ao lado de seu pai. Estava tão linda que parecia irreal, como uma visão saída dos mais belos sonhos. Seus olhos se encontraram através da distância, e o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Cada passo que Diana dava em sua direção fazia o coração de Augusto bater mais forte. Suas mãos tremiam levemente quando finalmente recebeu a dela das mãos de José, que tinha lágrimas nos olhos ao entregar sua única filha. Você está absolutamente deslumbrante, Augusto sussurrou quando ela chegou ao altar, sua voz rouca de emoção. Diana sorriu através das próprias lágrimas contidas, seu coração transbordando de amor ao ver a emoção pura nos olhos verdes dele. E você está ainda mais bonito do que no dia em que apareceu perdido na minha fazenda, ela sussurrou de volta, arrancando um sorriso emocionado dele. Os votos foram trocados com vozes embargadas de emoção. Augusto prometeu não apenas seu amor eterno, mas também seu compromisso com a terra que havia aprendido a amar através dos olhos dela. Diana prometeu seu coração e sua confiança, jurando construir ao lado dele um futuro onde seus mundos diferentes se transformariam em um só. Quando o sol finalmente tocou o horizonte, banhando tudo em uma luz dourada mágica, suas alianças brilharam ao serem trocadas, símbolos eternos de uma união que transcendia qualquer diferença. Eu te amo, Augusto murmurou antes de selar seus lábios nos dela no beijo que os declarava marido e mulher. Suas mãos grandes e fortes seguravam o rosto de Diana com infinita ternura, enquanto as dela se apoiavam em seu peito, sentindo seu coração bater no mesmo ritmo que o seu.
A recepção do casamento transformou a fazenda Ipê Amarelo em um cenário de conto de fadas. Milhares de pequenas luzes entrelaçadas nos galhos das árvores criavam um céu estrelado particular, refletindo-se nas taças de cristal dispostas nas mesas elegantemente decoradas com arranjos de flores do campo e velas flutuantes. O jantar foi servido sob o céu aberto, com mesas dispostas em círculo ao redor de uma pista de dança de madeira rústica especialmente construída para a ocasião. O aroma delicado das flores misturava-se aos perfumes da culinária refinada, criando uma atmosfera que unia perfeitamente o rústico e o sofisticado, assim como os noivos. Diana e Augusto ocupavam uma mesa especial, ligeiramente elevada, de onde podiam ver todos os convidados. Ela havia trocado seu véu por uma delicada coroa de flores do campo, e seus olhos brilhavam de felicidade cada vez que encontravam os do marido. Feliz! Augusto sussurrou em seu ouvido, sua mão encontrando a dela sobre a mesa. Mais do que jamais imaginei ser possível, ela respondeu, inclinando-se para um beijo suave. A primeira dança dos noivos foi um momento mágico. Ao som de uma valsa suave, Augusto conduziu Diana pela pista com elegância natural, seus corpos movendo-se em perfeita harmonia. O vestido dela flutuava a cada giro, e as luzes criavam um efeito etéreo ao seu redor. Lembra da primeira vez que dançamos? Ele murmurou contra seu ouvido enquanto rodopiavam. No celeiro, durante aquela tempestade inesperada, Diana sorriu com a memória. Você estava encharcado e mesmo assim parecia tão elegante. E você estava linda, com gotas de chuva nos cílios e aquele olhar desafiador que me fez perder o coração. À medida que a noite avançava, a festa ganhou ares mais descontraídos. Os convidados dançavam animadamente, e as risadas se misturavam à música. Diana e Augusto circulavam entre as mesas, mas sempre encontrando um caminho de volta um para o outro, como ímãs naturalmente atraídos. O momento do buquê foi especialmente tocante. Diana, com um sorriso maroto, fingiu que ia jogar para um lado, mas no último momento virou-se e lançou direto para sua mãe, Maria, que corou como uma jovem ao pegá-lo, enquanto José fingia surpresa ao seu lado. Quando a lua atingiu seu ponto mais alto no céu, marcando a hora da partida dos noivos, os convidados formaram um corredor de velas, iluminando o caminho até o carro que os levaria para sua lua de mel. Diana abraçou seus pais com lágrimas nos olhos, enquanto Augusto apertava a mão de seu sogro com respeito e emoção. A viagem pela estrada serpenteante da montanha foi como um sonho, Diana recostada no ombro de Augusto, as mãos entrelaçadas, o coração ainda transbordando de felicidade. Quando finalmente chegaram ao Hotel Fazenda, a noite já havia estendido seu manto de estrelas sobre eles. Augusto sorriu aquele sorriso que era só dela antes de tomá-la nos braços. Carregou-a através da porta da suíte nupcial com uma delicadeza reverente, enquanto pela janela, o vale se estendia abaixo deles, as luzes da cidade distante cintilando como vagalumes na escuridão aveludada. A suíte era um sonho romântico materializado. Velas perfumadas espalhavam sua luz dourada por todo o ambiente, criando sombras dançantes nas paredes. Flores brancas e orquídeas delicadas decoravam cada canto, e pétalas de rosas vermelhas formavam um caminho sedutor até a imensa cama com dossel. Diana sentiu seu coração falhar uma batida quando Augusto a colocou suavemente no chão. O perfume masculino dele, misturado ao aroma das flores e velas, criava uma atmosfera inebriante. Seus olhos verdes, sempre tão intensos, agora transmitiam uma mistura de adoração e desejo que a fez estremecer. Minha esposa, ele sussurrou, sua voz grave carregada de emoção enquanto suas mãos fortes emolduravam o rosto dela. O toque era tão reverente que Diana sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. A luz do luar entrava pelas janelas francesas, criando um espetáculo prateado que dançava sobre o vestido de noiva de Diana. Augusto a conduziu até a varanda, onde uma mesa íntima os aguardava com champanhe em uma cuba de prata e morangos vermelhos cobertos de chocolate branco.
A primeira taça da nossa vida juntos, ele murmurou, servindo champanhe dourado que cintilava à luz das velas. Seus dedos roçaram os dela ao entregar a taça de cristal, enviando ondas de eletricidade por todo o seu corpo. Diana observou hipnotizada quando ele pegou o morango e o levou aos seus lábios. O gesto simples carregava uma intimidade que fez seu coração disparar. O sabor doce da fruta misturou-se ao gosto dele quando seus lábios se encontraram em seguida, um beijo com sabor de promessas. Sem música além do sussurro da noite, começaram a dançar lentamente. O vestido de Diana flutuava como névoa ao redor deles, enquanto as mãos de Augusto em sua cintura a mantinham próxima, muito próxima. Deixa eu te admirar, ele pediu, sua voz quase uma prece. Com dedos que tremiam levemente, começou a soltar os pequenos botões que prendiam o vestido. Cada centímetro de pele exposta recebia a carícia de seus lábios, fazendo Diana suspirar. As mãos delicadas dela encontraram os botões da camisa dele, revelando o peito forte que tantas vezes havia sido seu refúgio. O tecido deslizou por seus ombros largos, caindo esquecido no chão. Você é perfeita, Augusto sussurrou contra sua pele, erguendo-a nos braços para levá-la até a cama. Diana nunca se sentirá tão amada, tão protegida quanto naquele momento. As pétalas de rosa perfumavam os lençóis de seda quando Augusto a depositou com delicadeza na cama. O vestido de noiva deslizou como água entre seus dedos, revelando a beleza natural de Diana que o luar acariciava como um amante tímido. Minha vida, ele sussurrou com voz embargada, seus olhos verdes escurecidos de emoção percorrendo cada detalhe dela como se quisesse gravar aquele momento para sempre em sua memória. Diana sentiu seu coração acelerar quando ele se inclinou sobre ela, seu corpo forte protegendo-a como um escudo contra o mundo. Seus dedos delicados traçaram o contorno do rosto dele, memorizando cada linha, cada expressão deste homem que agora era seu marido. Seus lábios se encontraram em um beijo profundo, diferente de todos os outros que já haviam trocado. Era um beijo de entrega total, de almas que finalmente se reconheciam completas uma na outra. As mãos dele deslizavam por sua pele como se tocasse o mais precioso dos tesouros, provocando arrepios por onde passavam. Augusto, ela suspirou seu nome como uma prece quando os lábios dele encontraram seu pescoço, descendo em uma trilha de beijos que a fazia perder o fôlego. Suas mãos pequenas exploravam as costas largas dele, sentindo os músculos se moverem sob seus dedos. O mundo exterior deixou de existir. Havia apenas eles dois, seus corpos se descobrindo com reverência e paixão, suas almas se unindo em uma dança tão antiga quanto o tempo. Cada toque era uma declaração de amor, cada suspiro uma promessa de eternidade. A luz das velas dançava sobre suas peles douradas enquanto se amavam com ternura e paixão. Diana jamais imaginara que poderia sentir tanto amor, tanta entrega. Cada carícia de Augusto a levava mais próxima do paraíso. Cada beijo selava uma promessa de amor eterno. Você é minha vida agora, ele sussurrou contra seus lábios, seus corpos unidos em uma dança perfeita. O calor dele a envolvia por completo, fazendo-a sentir-se protegida e amada como nunca antes. As horas passaram como segundos enquanto eles se descobriam, se amavam, se adoravam. A lua deu lugar às primeiras luzes do amanhecer, encontrando-os ainda entrelaçados entre os lençóis de seda. Diana repousava sobre o peito forte de Augusto, ouvindo as batidas calmas de seu coração, enquanto ele acariciava suas costas com dedos leves como plumas. O perfume das rosas misturava-se ao aroma de seus corpos, criando uma fragrância única que sempre a faria lembrar desta noite. Em que está pensando? Ele perguntou suavemente, depositando um beijo em seus cabelos. Diana ergueu o rosto para encontrar aqueles olhos verdes que tanto amava. Em como sou feliz, ela respondeu com um sorriso radiante. Em como o destino foi generoso em me trazer você. Augusto a puxou para mais um beijo profundo,
suas mãos deslizando por suas curvas com adoração renovada. Você me fez renascer, Diana, ele confessou contra seus lábios. Me fez acreditar no amor verdadeiro. O sol nascente pintava o céu em tons de rosa e ouro, seus raios atravessando as cortinas de seda para acariciar o casal apaixonado. Era o primeiro amanhecer de suas vidas como marido e mulher, o início de uma jornada que prometia ser tão bela quanto aquela noite mágica. Diana se aninhou nos braços fortes do marido, sentindo-se completa e plena. Augusto a envolveu protetoramente, como se quisesse mantê-la para sempre junto ao seu coração. Eu te amo, ele murmurou, seus lábios encontrando os dela em mais um beijo apaixonado. Eu te amo, ela respondeu, entregando-se novamente ao amor que os unia. O novo dia nascia, trazendo consigo a promessa de uma vida repleta de amor, paixão e felicidade. Uma vida que eles construiriam juntos, dia após dia, noite após noite, eternamente unidos pelo amor que havia transformado seus destinos. Uma suave brisa da manhã brincava com os cabelos de Diana, enquanto ela observava o nascer do sol da varanda da casa grande da fazenda Ipê Amarelo. O aroma do café recém-coado se misturava com o perfume das flores do jardim que ela mantinha com o mesmo cuidado que sua mãe sempre dedicara. O som de passos familiares fez seu coração acelerar, mesmo depois de um ano de casados. Augusto se aproximou silenciosamente, envolvendo-a por trás em seus braços fortes. O perfume másculo dele, misturado ao aroma da manhã no campo, era sua fragrância favorita no mundo. Sonhando acordada, meu amor, ele sussurrou em seu ouvido, depositando um beijo suave em seu pescoço. Diana se virou em seus braços, perdendo-se por um momento naqueles olhos verdes que ainda faziam estremecer. Lembrando, ela sorriu, suas mãos encontrando o caminho até a nuca dele. De como tudo começou, de como mudamos um ao outro. Para melhor, ele completou, inclinando-se para capturar seus lábios em um beijo profundo e apaixonado. A fazenda havia florescido sob o amor deles. Discretamente integrada à propriedade, mantinha sua essência intacta enquanto prosperava de novas formas. Mas o verdadeiro milagre estava na transformação que o amor havia operado em suas vidas. Vem comigo, Diana sussurrou contra seus lábios, pegando sua mão e guiando-o para fora da varanda. Caminharam juntos até o grande Ipê Amarelo, sua árvore especial, agora mais majestosa do que nunca. O sol nascia por trás dela, criando um halo dourado através de suas flores. Foi aqui, ela disse suavemente, que me apaixonei por você. Onde vi além do empresário e encontrei o homem que você realmente é. Augusto a puxou para seus braços, seus olhos transbordando de amor. E foi aqui que entendi que alguns tesouros são verdadeiramente sem preço. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que ainda carregava toda a paixão do primeiro. As mãos dela deslizaram por seu peito forte enquanto ele a mantinha próxima, seus corpos se encaixando perfeitamente como sempre. O amor entre eles apenas crescia a cada dia, mais profundo, mais verdadeiro. Sabe o que mais amo em você? Ele murmurou, sua testa encostada na dela. Como você me ensinou a ver o mundo com outros olhos, a sentir com o coração. Diana sorriu, aquele sorriso que era só dele. E sabe o que mais amo em você? Como você aprendeu a sonhar comigo, a construir algo maior que nós dois. Seus lábios se encontraram novamente em um beijo profundo e apaixonado, suas almas se reconhecendo como sempre. Ali, sob o mesmo céu que testemunhara seu primeiro encontro, seu primeiro beijo, seu casamento, eles celebravam não apenas seu amor, mas a prova viva de que quando dois corações se encontram verdadeiramente, não há diferença que não possa ser superada. Porque o amor, quando verdadeiro, tem o poder de transformar não apenas as pessoas, mas todo o mundo ao seu redor. E para Diana e Augusto, esse era apenas o começo de sua história eterna. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Histórias de Amor e Romance e ativar o sininho. Assim,
Você será sempre o primeiro a saber quando novas emoções chegarem.